Queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, né? Se Deus quiser, vamos aqui dar continuidade com os nossos assuntos, né, de ciência do sexto ano. E a aula, não é isso, de hoje, o assunto será destilação fracionada do petróleo, certo? Gente, quando a gente fala em petróleo, antigamente o petróleo era conhecido como ouro negro, correto? Porque é um produto de bastante visibilidade, é um produto muito requisitado no mundo afora. O petróleo e seus derivados têm uma importância muito, muito grande para a humanidade. Porém, o petróleo também tem lá as suas desavenças, não é só? Ou seja, a queima de combustíveis fósseis, já que o petróleo é um combustível fóssil, causa diversos problemas para o planeta. Só que sem o petróleo também, hoje a gente não estaria tão evoluído quanto a gente está. Então a humanidade estaria menos evoluída. Então uma parte da evolução da humanidade se dá graças certo? Ao uso do petróleo. Correto? Então, o que é destilação do petróleo? E vamos ver onde é que está as maiores quantidades de petróleo no mundo. Mas antes, vamos aqui. O petróleo é um recurso presente no ambiente utilizado como matéria-prima para a produção de diversos componentes, como plástico, os combustíveis. Sua formação resulta do acúmulo de material orgânico, animais e vegetais, não é isso? Em camada de rochas bem abaixo do solo, que durante milhões de anos esteve presente a condições específicas de pressão e de temperatura. Existem diversas reservas de petróleo distribuídas pelo mundo, algumas nos continentes, outras no mar. Veja no mapa as principais reservas de petróleo no mundo. Então, gente, o que é petróleo? Petróleo é uma fonte de combustível, certo? Não renovável. Por que não renovável? Ele tende a esgotar? Sim. Ele é não renovável porque é, a formação dele leva milhões e milhões de anos, certo? Então, por isso que é não renovável. E como que ele é feito? Certo? Ele é feito com resto de animais e resto de vegetais que se decompôs, certo? Em camadas rocosas. Isso foi há milhões de anos atrás. E com a pressão e a temperatura, certo? Transformou no que se chama de petróleo. O petróleo, na realidade, é um líquido preto, escuro, isso, vistoso, mal cheiroso, viscoso e mal cheiroso, correto? Então, o petróleo está presente em diversos produtos do dia a dia de vocês aí. Como? Na camiseta de vocês tem petróleo, certo? No shampoo, no perfume que vocês usam, na escova de dente, nos plásticos, no tecido do que vocês utilizam aí, ó, na sola do sapato, da sandália de vocês. Então, o petróleo tem milhares de derivados, certo? E quando você diz o petróleo chegou no último derivado dele, ou seja, a parte mais impura do petróleo, seria o que se chama de piche, né? Que é essa borra de asfalto que usa em pavimentação asfáltica. E onde é que estão essas reservas de petróleo no mundo? Certo? Aqui dá reserva de petróleo em 2016 estimado em bilhões de barris. Então, o que pode animar a gente? Observe aqui, ó, que o Brasil, na América do Sul e América Central, América do Sul, onde está o Brasil, temos aqui praticamente a segunda maior reserva de petróleo do mundo, certo? Ó, ficando apenas abaixo, não é isso? Do Oriente Médio. O Oriente Médio é riquíssimo em petróleo, a gente sabe disso, correto? O petróleo pode estar no subsolo, ou seja, na terra, né, na parte que a gente né, sabe que nós temos muito petróleo no Brasil, correto? A Bahia, por exemplo, é um grande produtor de petróleo, Rio, Espírito Santo, São Paulo, certo? E nós temos também no Brasil a chamada reserva de pré-sal. O que é a reserva de pré-sal? É um combustível, né, ou seja, é o petróleo que está em camadas em aproximadamente de 6 a 8 milhões de 6 a 8 mil quilômetros, não é isso? Ó, de profundidade. Seria milhões de metros, mas vamos falar em quilômetros, não é isso? Por que pré-sal? Porque está abaixo de uma camada de sal,
certo? Mas isso é dentro dos oceanos, correto? Então, o Brasil tem uma das maiores reservas de pré-sal do mundo. Só que esse petróleo do pré-sal, ele não é barato para extrair, muito caro. E ultimamente o petróleo tem desvalorizado, correto? É, Onde é que estão as maiores fontes de pré-sal do Brasil? Observa aqui, ó. Fica em torno aqui de Espírito Santo, certo? Ó, no sudeste do Brasil, não é isso? Ó? Centro-oeste do Brasil, por exemplo, não tem petróleo do pré-sal porque lá não tem mar. Mas o sudeste aqui, isso é a parte do sul, certinho? Então, no litoral aqui próximo ao Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e um pouco aqui do Paraná, que pode chegar até mais distante um pouco de Santa Catarina, correto? Então, nós vamos ver aqui ó, a torre de fracionamento de petróleo. O que é destilação fracionada? O que é torre de destilação de petróleo? Primeiro, o petróleo bruto ele vai para uma caldeira aqui, ó, certo? O petróleo nessa caldeira ele vai ele vai ser aquecido, correto? Ó? O petróleo vai ser aquecido e vai para essa torre aqui que é chamada de torre de destilação de petróleo. Nessa torre aqui, o petróleo vai ser fracionado, correto? De acordo com a temperatura de ebulição, eles começam, certo? E procurando seus caminhos. Lembrando vocês que os combustíveis mais leves, certo? Ó, eles estão no topo. Ou seja, GLP. GLP quer dizer gás líquido petróleo, que é na realidade o gás de cozinha, o metano, o propano. Ou seja, os gases estão no topo da torre de fracionamento de petróleo, porque o seu ponto de ebulição certo? Ou seja, ó, ele vai condensar com mais facilidade, correto? Depois do petróleo, quem são os combustíveis mais leves, certo? Lembrando vocês que quanto mais leve o combustível menos ele polui. Depois do petróleo, nós temos a gasolina, a nafta, não é isso? Ó? O querosene, como você vê na foto aqui, é um combustível de avião. Óleo combustível e óleo diesel, observe que é um combustível que polui bastante, correto? Óleo lubrificante, que é usado em motores, isso é para lubrificação mesmo. E a parafina. E aqui nós temos aqui o piche, que é a borra, chamada borra asfáltica, né? Isso é usado para pavimentação asfáltica, correto? Então, ó, qual é a função da torre de fracionamento? A torre de fracionamento é justamente fracionar o petróleo em partes menores, correto? Então, a gasolina é um derivado do petróleo, o óleo diesel é um derivado do petróleo, o gás de cozinha é um derivado do petróleo, e assim segue, correto? Nós temos aqui duas questões para vocês responderem. E a primeira diz o seguinte: qual é a principal diferença entre destilação fracionada e destilação simples? A destilação simples é uma destilação, como o próprio nome disse aqui, ó, a destilação simples ela é um processo que ocorre simples, ela não tem tanta eficiência, correto? Os combustíveis que têm os pontos de ebulição, certo? Próximo uns dos outros, ele pode ser confundido, então ele não tem uma eficiência grande. E na destilação fracionada, é possível você fracionar, certo? O combustível aqui, ó, de maneira que tenha maior rendimento e precisão, ou seja, você quer só gás, aqui vai ser o gás, não é isso? O gás puro, a gasolina, o nafta, o querosene, e não vai ter essa mistura de combustível. A tiração fracionada. Na simples, isso não é tão eficiente, correto? Vamos responder essa questãozinha aqui, que a resposta é um pouco grande, e vocês copiem no caderno de vocês, vamos dar a resposta para vocês aqui. Correto? Então, ó, na destilação simples, uma mistura é aquecida até que a temperatura de ebulição, lembrando vocês que ebulição é a passagem da substância do estado líquido para o estado gasoso, correto? De uma das substâncias componentes seja atingida e ela se separa da outra, correto? Ó, vai ter que separar uma da outra. Isso ocorre de maneira sucessiva. A de menor temperatura de ebulição é separada, ou seja, ó, a menor temperatura de ebulição cada uma vai separar umas das outras. Depois, outra com temperatura intermediária, etc. Ou seja, vai separar uma por uma. As menores vão separando primeiro, e assim, quando a temperatura atingir um grau mais alto,
certo? Vai separando também as outras, só que não tem uma eficiência. Esse método não pode ser usado quando duas substâncias presentes nisso apresentam temperatura de ebulição muito próxima. Então, é o que eu disse para vocês, ele é um processo simples. Se a temperatura de ebulição for muito próxima, ele não pode ser utilizado, como muitos gases. Isso não dá para separar um gás do outro, porque a temperatura de ebulição fica muito próxima. Por exemplo, a gasolina e o querosene também. A gasolina mais impura e o querosene mais puro, ele tem uma temperatura de ebulição bem próxima. Então vai ficar complicado para separar. Certo? Ó, já na destilação fracionada, essa aqui que é a destilação utilizada, né, para separar os diversos combustíveis, a destilação completa. A mistura, no caso petróleo, é aquecida até que ocorra a formação de vapor, que se move por uma torre de destilação que possui diferentes níveis de temperatura. Em cada um desses níveis, um derivado do petróleo passa por condensação, ou seja, o que é condensação? À medida que a substância ela se condensa e, beleza? E comece a voltar. O petróleo é aquecido, certo? Depois ele vai ser condensado para transformar na substância desejada. E pode ser coletado. Nem só vai ser, quando ele condensa, você pode coletar ele. Um exemplo de condensação. A água, por exemplo, ela evapora, não é isso? Depois ela vai condensar e depois voltar para o seu estado normal novamente, ou seja, chuva, não é isso? Esse método pode ser usado quando a mistura é formada por substâncias com temperatura de ebulição próxima. Nesse caso aqui você consegue, as temperaturas são bem próximas, a temperatura de ebulição são próximas, é o caso dos gases, por exemplo. Então dá para ser usado assim, porque ele como diz, fracionada, ele é muito eficiente, correto? A resposta da questão número 1 é um pouco grande, você pode resumir se você quiser, certo? Desde que você entenda que a destilação fracionada ele é um método mais eficiente, que você consegue obter o combustível desejado na forma desejada, e a destilação simples você não consegue separar os componentes, certo? De maneira tão eficaz. Certinho? Então, está aqui a torre de destilação de petróleo, correto? Não sei se alguém de vocês já foi em cidades grandes, como no polo petroquímico. Existe bastante torre de destilação de petróleo. Um exemplo aqui, ó. Torre de destilação de petróleo. Vamos ver a foto aqui, o polo petroquímico. Vamos ver algumas fotos aqui para que vocês entendam. Quem já foi no polo petroquímico aí de Camaçari ou do Capoava, em São Paulo, né? Só um exemplo aqui, uma torre de destilação. Correto? A Torre Faiô. Isso aqui é uma torre de destilação de petróleo. Observe aqui que parece ter até uma pessoa em cima dessa torre. Essas torres são bastante altas. Ó. Tem torre dessa que chega a 120 metros de altura. Não é bonito? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a destilação do petróleo. Voltando ao assunto, nós temos uma outra questão aqui que é para vocês responderem, não é isso? Ó. Essa sim faz parte da atividade. Essa aqui é para vocês fazerem com bastante atenção, com bastante carinho. Vamos lá, questão número 2, explicando aqui, ó. Você considera importante que o ser humano realize o consumo consciente e moderado dos produtos produzidos a partir do petróleo? Você considera? Então, qual é o seu ponto de vista? Entendeu? Se você usa desordenadamente, você prejudica ainda mais o planeta. Lembrando vocês que o petróleo libera o dióxido de carbono, né, que é o CO2, e o monóxido de carbono e outros gases aí, é isso, o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio. Então, são gases poluentes que, além de fazer mal para o planeta, ele faz mal também para a saúde de muitas pessoas. Mas lembrando vocês que por incrível que pareça, o planeta também, ele talvez estaria passando por um processo chamado período glacial, se não fosse o dióxido de monóxido de carbono. Por quê? Poderia aquecer, poderia congelar o planeta, desculpa. Então, sem esses gases, o planeta poderia estar congelado nesse momento. Então, nada é por acaso, né? Mas tem que ser moderado e consciente o consumo de petróleo. Mas você vai dar a sua opinião. Então, por quê? A gente acabou de falar por quê, certo? Realize uma pesquisa em livros, revistas ou na internet para fundamentar sua opinião, certo?
e escreva um texto, observe aqui, ó, escreva um pequeno texto em seu caderno sobre o assunto. Em seguida, mostre o texto ao seu professor, vamos ser mostrado aqui através da videoaula. Por último, faça um desenho que conclua o seu trabalho. Tire uma fotografia e compartilhe com seus colegas na sala de aula. Então, isso aqui, gente, ó, esse texto eu quero que vocês vão me apresentar na aula da semana que vem. Nós vamos iniciar a aula com vocês apresentando essas atividades que vocês vão fazer. Você pode perguntar, como, professor, tirar uma foto, uma fotografia do que eu fiz? Então, gente, ó, como eu disse para vocês, o petróleo ele causa diversos males para a saúde e para o planeta, correto? A poluição. O que a poluição faz? Quais os males causados pela poluição? Rios, lagos, não é isso? Então você vai fazer um pequeno texto em forma de uma redação e vocês vão apresentar, certo? E também tire uma fotografia de como isso pode prejudicar o planeta, ou se você acha que ajuda o planeta, você pode expressar, certo? Faça um desenho que mostre esse processo. Então, ó, se você for pesquisar na internet, de novo, realize uma pesquisa em livro, revista ou na internet. Na internet seria mais interessante para vocês, ó, certo? Então, se você acha que se não fosse a queima de combustível fóssil, certo? O planeta estaria passando por um período de glaciação, ou seja, o planeta estaria todo congelado e tornaria quase que impossível ou impossível a vida do ser humano no planeta Terra. Ou você pode dizer que o uso desordenado também causa diversos problemas. Não é isso? O que o vazamento do petróleo causa? Certo? A vida marinha, por exemplo, é muito afetada, a poluição em algumas cidades do planeta é bastante prejudicada pela poluição causada pelo petróleo. Então, quero que você faça um texto em forma de redação, beleza? E faz uma fotografia, faz um desenho de o que você acha que pode estar prejudicando ou se está ajudando e expresse suas opiniões, beleza? Então é isso. Lembrando vocês, mais uma vez, ó, que essa questão número 2, essa apresentação dessa questão aqui, com o texto de vocês e a fotografia, vamos deixar para o início da aula semana que vem. Correto? Então, vocês vão fazer em casa, vão pesquisar, pesquise na internet, certo? Sobre os problemas causados por derramamento de petróleo, por poluição, ou, certo? As vantagens, se você acha que tem vantagem, tem muitas vantagens, no petróleo também, o petróleo não tem só desvantagens, tem vantagens também, correto? A evolução, como eu falei para vocês no início da aula, a melhoria nisso da evolução, da tecnologia, a civilização da humanidade, passa né, pelo esse período aqui, ó, que é justamente o período de destilação do petróleo. Beleza? Boa aula, fique com Deus, tudo de bom para vocês.